Vamos falar agora sobre a lei dos volumes, ou lei volumétrica, também chamado de lei de Gay-Lussac, que foi o cientista que se preocupou em identificar uma relação que poderia existir entre os volumes dos gases. Veja que quando nós falamos aí sobre a lei de Lavoisier, falamos de conservação de massas, ou seja, soma de reagente igual do produto. Aqui também se aplica. Nós vamos ver já que a quantidade que eu tenho de reagentes é igual ao que eu tenho nos produtos. Mas, quando nós falamos de gás, é importante também saber essa relação entre os volumes, como é que eles se comportam. E ele percebeu que nem sempre 1 mais 3 é 4, ou 2 mais 1 igual a 3. Ele percebeu que essa relação de ligação química é bem diferente da relação aí matemática. E nós vamos acompanhar o exemplo para entender isso melhor. Veja bem, temos uma molécula de nitrogênio, N2, mais 3H2. Eles vão se combinar. Há uma relação de ligações químicas responsável aí pela ligação entre essas moléculas. E o resultado vai ser 2 moléculas de NH3. Veja que se a gente identificar a quantidade de massa dos reagentes e dos produtos, nós vamos perceber que elas estão constantes. Então, a quantidade de nitrogênio que eu tenho aqui é 2, porque o coeficiente aqui do nitrogênio, vamos colocar aqui, ó, quando não temos nada é 1, 1 vezes 2, 2 nitrogênios. E aqui também, eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 1, 2. Ok, nitrogênio, tudo certo. E o hidrogênio? Tenho 3 moléculas de H2. 3 vezes 2, 6. Portanto, 6 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 e aqui temos o H3. Então, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 vai dar exatamente o 6. Então, veja que a relação entre as massas dos reagentes e dos produtos, ela está de acordo. Mas o que Lussac percebeu foi que existe essa relação também entre os volumes. Ele percebeu que um volume de nitrogênio mais 3 volumes de H2 vão resultar em 2 volumes de NH3. Então perceba que não dá para você simplesmente somar o coeficiente do nitrogênio mais o coeficiente do hidrogênio. Se você somar 1 mais 3 dá 4 e não 2. Então perceba, por que isso acontece? Porque há uma combinação das moléculas, e nesse caso aqui do nitrogênio e do hidrogênio, acontece o seguinte, ó, o N2 ele se desmembra, os nitrogênios se separam e os hidrogênios também. Então, cada grupo de hidrogênios vão procurar um nitrogênio para poder se ligar. Ué, por que 3 hidrogênios no nitrogênio? Muito simples. Lembra aí, ó, aulas passadas, quando a gente fala de tabela periódica, o nitrogênio está em qual família mesmo? Família 5A. Se é família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, para ele estar equilibrado, seguir a regra do octeto, ele precisa de mais 3 elétrons. Por isso que ele se liga com o hidrogênio. Cada hidrogênio tem 1 elétron. Então, o que acontece com essas 3 moléculas de H2? Elas vão se separar, formando cada uma delas uma combinação com o hidrogênio. Olha aqui, ó. Então eu tenho um grupo aqui de NH3, e aqui eu tenho outro NH3. Portanto, eu tenho 2 moléculas de NH3 que são formadas a partir da combinação de uma molécula de nitrogênio mais 3 moléculas de H2. Ok, gente? Tá claro isso para vocês? Então, ó, acabei apagando aqui, ó, mas veja aqui, há uma relação entre os volumes. Vamos apagar aqui, ó, um volume mais 3 volumes resulta em 2 volumes. Então, uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2 resulta em 2 moléculas de NH3. E nós lemos da seguinte maneira: essa é uma reação do tipo 1 para 3 para 2. Esses números correspondem exatamente aos índices que eu tenho aqui, ó, de cada um dos participantes. O 1, o 3 e o 2. Tá? Então essa relação é a relação volumétrica que ocorre exatamente com os gases. Esse é o comportamento aí dos gases. Ok, gente? Até mais.